Glória a Deus, paz do Senhor, irmãos. Uma boa noite e uma noite abençoada para todos vocês. Você, amigo visitante, nessa noite, uma boa noite para você. Bom, nós já ouvimos tanta coisa boa de Deus aqui hoje, e eu estava ali ouvindo cada pessoa que vinha, eu pensava, eu queria falar assim, certinho, que nem todo mundo está falando. Parece que todo mundo pegou ali, seguiu o script direitinho, e eu às vezes eu escrevo as coisas aqui, eu escrevo bastante coisa, e eu me enrolo, eu me perco aqui, mas eu creio que o Senhor vai falar ao seu coração nessa noite, a palavra de Deus e a bênção do Senhor que você veio buscar, a orientação, a direção, o Senhor vai te entregar nessa noite, se você não recebeu ainda, tenha certeza disso. Eu estava meditando em uma palavra, irmãos, que desceu ao meu coração, e eu fiquei pensando sobre ela, eu falei, Senhor, se for a tua vontade eu vou falar, se não o Senhor vai usar outra pessoa e falar também, e eu tenho certeza que de alguma forma a chuva do Senhor vai descer sobre a terra, vai regar e vai fazer com que ela produza frutos. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração nessa noite, irmãos, encontra-se na primeira de Coríntios, capítulo 13, eu vou ler aqui um pouquinho. 1 Coríntios capítulo 13 e o versículo de número 1. É um assunto bem conhecido, aliás, muito conhecido, não só entre nós, mas até no meio secular. Teve já alguns cantores que inclusive fizeram música a respeito desse texto aqui, que é sobre o amor, né? E como é linda a forma como Deus ele nos trata, como ele se revela de forma tão bonita, tão amorosa. Aí Paulo aqui nessa primeira carta de Coríntios, esse capítulo 13, se você encontrou aí, acompanhe. Se você quiser ficar de pé, fique por favor, se você não quiser, fique à vontade. Eu quero ler aqui alguns versículos apenas, até melhor dizendo, até o versículo de número 3. Está escrito o seguinte: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecias, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Só até aqui, coloque sua Bíblia no banco e ore comigo nessa noite. Pai, nós te damos graças neste momento. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti para entregar a Ti o nosso culto racional, o nosso louvor e a nossa adoração. Saímos das nossas casas, Senhor, para congregar aqui com os nossos irmãos, para nos abraçar, nos confraternizar, para dizer, Senhor, para o nosso irmão que nós o amamos, para dizer, Senhor, que nós te amamos e te adoramos. Senhor, receba nessa noite o nosso louvor e a nossa adoração. Cada coração que aqui chegou, Pai, que o Senhor derrame sobre eles o seu bálsamo. Se alguém estiver angustiado, derrama, Senhor, sobre eles o refrigério. Se alguém chegou com incertezas, dá a certeza necessária para que essas pessoas possam continuar caminhando e olhando para Ti. Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, fica conosco nesta noite, nós te agradecemos, amém. Pode sentar, fique à vontade. Eu peguei esse texto aqui para falar sobre aquilo que Paulo traz à igreja de Coríntios, e quando Paulo escreve as cartas às igrejas, ele está normatizando ou criando normas para que o povo se comportasse de determinada forma, ou de uma forma que fosse agradável a Deus. O interessante é que ele traz nessa carta aqui a mensagem sobre o amor. E talvez você já tenha pensado sobre as coisas de Deus, e no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, ou nos Antigos, no tempo de Moisés, de Abraão, Isaac, Jacó,
como o povo se comportava e como era duro, e eles falavam como era dura a mão de Deus sobre eles. Essa era pelo menos a forma com que as pessoas viam Deus naquele momento. Mas a forma como que Deus se revelava ou queria se revelar para essas pessoas era diferente do que elas estavam vendo naquele momento. Veja bem, quando Paulo fala isso aqui, o último versículo deste capítulo, ele falou aqui sobre amor, o início. E o último versículo deste capítulo ele diz: agora pois permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor. Por quê? Porque Deus é amor. Irmãos, e quando eu pensei sobre isso, esse amor de Deus tremendo, incrível, maravilhoso, que nos constrange, que nós não conseguimos explicar, aí eu lembrei que o próprio Jesus, em uma conversa com um homem que era o Supremo Tribunal da sua época, era ali chamado Nicodemos. Essa história está escrita no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 3. E ali Jesus conversa com Nicodemos e fala para ele algumas coisas, e Nicodemos foi encontrar com ele e começou a conversar com ele, e ele disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nicodemos se impressionou com isso e disse: como é que pode eu, já velho, nascer uma segunda vez? Eu poderia voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí ele disse: não, Nicodemos, você precisa nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino de Deus. Então não se admire quando eu te disser: necessário é você nascer de novo. E aí nessa conversa aqui, Jesus continua. Lá na frente, ele começa como que mudando de assunto. Uma frase que nós falamos toda a ceia aqui, que é no capítulo 3 e o versículo de número 14. Olha só que coisa linda. Ele diz o seguinte: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. A condenação é essa: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Essa conversa aqui é muito boa. Esse versículo talvez seja o primeiro que você tenha ouvido na sua vida. Se não foi João 3,16, foi Salmos 23, que é: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não sei se foi o primeiro, de tão conhecido que é. Mas quando Jesus chega aqui para Nicodemos e diz: da mesma forma que Moisés levantou uma serpente no deserto, aí ele volta um pouco na história, ele volta lá no tempo de Moisés, quando Deus havia livrado o povo, quando Deus guardou o povo, quando Deus fez o povo atravessar o Mar Vermelho, quando eles andaram 40 anos, e a Bíblia diz que as pernas deles não inchavam, os sapatos cresciam nos seus pés, e Deus guardando eles, até um momento em que Deus falou com Moisés, e a presença, a manifestação de Deus naquele momento foi tão grande, foi tão poderosa, que aí ele estava lá em cima do monte e ouve-se sonidos de trombetas, buzinas, relâmpagos e trovões. E a Bíblia diz que o monte fumegava, tremia com a presença de Deus lá. O povo vê isso e se apavora. Aí na visão humana eles olham e dizem: lá em cima tem um Deus extremamente poderoso, mas parece que raivoso. É como se eles tivessem essa visão de Deus. E lá em cima está Deus dizendo: Moisés, diga para eles que eles devem me amar. Diga para eles que eles devem amar o seu semelhante. Diga para eles que não pegue o que é dos outros. Diga para eles não matarem uns aos outros. Deus dando ali instruções para Moisés fazer com que aquele povo tivesse uma vida excelente. E do lado de baixo eles olhando e dizendo assim: lá o negócio está feio lá em cima, esse Deus é muito bravo. Moisés desce com as leis, vocês conhecem a história, se apresenta para o povo. E em um determinado momento o povo diz para Moisés: Moisés, nós não queremos falar nós com Deus para que a gente não venha morrer, porque parece que ele é um pouco bravo.
Então você fala com ele e o que ele falar para você, você fala para nós. Nós ouviremos e obedeceremos. Se estabelece aqui em Êxodo capítulo 24, versículo 7, uma aliança de fidelidade. Moisés, o que Deus disser, nós ouviremos e obedeceremos. Esse foi o combinado do povo com Moisés e Deus. Então tudo bem, continuam a história e aí eles saem andando. Eles dão uma volta em algumas regiões e se cansam do sol. Parece a gente, né? Parece eu. Deus, tu és bom, és maravilhoso. Aí no dia seguinte, no trabalho, o chicote estrala, como se diz. E eu falo, meu Deus, o que é isso? Onde foi que eu vim parar? Parece a gente, o povo de Israel faz isso. Eles saem, começam a andar no deserto e ele diz assim: o que foi que Deus e Moisés combinaram? Que nos tiraram do Egito, onde a gente tinha comida, tinha alimento, tinha tudo, para fazer a gente vagar nesse deserto, nesse sol escaldante. A Bíblia diz que eles começam a falar contra Deus e contra Moisés. O que acontece? Deus liberou algumas serpentes no deserto e elas começaram a picar o povo e eles eram mortos por aquelas serpentes que tinham veneno letal. O povo reconhece que tinha invalidado a aliança, que tinha voltado atrás na palavra que tinha combinado com Moisés e Deus, e diz: Moisés, fala com o Senhor para que ele tire essas serpentes. Moisés falou com o Senhor foi lá e disse assim: Moisés, você vai fazer o seguinte, vai derreter metais e vai construir uma serpente de bronze, vai enrolar ela em uma haste e vai colocar em um lugar à vista de todo mundo. Moisés levanta essa serpente e o objetivo era esse: todo homem ou mulher que fosse mordido por uma serpente só precisava olhar para aquela serpente que Moisés levantou no deserto e eles seriam automaticamente curados do veneno da serpente. Tem noção disso? Você tem ideia disso? É como que se hoje, vamos fazer aqui um paralelo, é como que se hoje dissesse assim: olha, quem tiver aí correndo risco vai tomar a vacina e não é que vai diminuir não vai ter mais problema com Covid. Foi o que aconteceu naquele momento. Moisés, quem olhar para a serpente vai ser curado dessa serpente. A Bíblia diz que quando as pessoas eram picados por aquelas cobras, eles olhavam para aquela serpente que Moisés levantou, lá no deserto, e eles eram instantaneamente curados. Instantaneamente curados. Por isso que aqui, Jesus, em João 3 e o 14, ele diz: da mesma forma que Moisés levantou uma serpente no deserto, o Filho do Homem, Jesus Cristo, vai ser levantado em uma cruz, para que todo aquele que nele crer, todo aquele que olhar para a cruz de Cristo, o sacrifício aqui é a haste que Deus ofereceu. No Antigo Testamento, Moisés havia levantado uma haste, com a serpente. Aqui Deus oferece Jesus em uma cruz. E toda a humanidade que olhar para o sacrifício de Jesus naquela cruz, reconhecendo que Deus deu aquele ser para morrer em prol dos nossos pecados, Jesus disse: esses terão a vida eterna. É como que nós, desde o início da nossa vida, fomos picados pelo veneno do pecado. Ele está em nós, é uma doença degenerativa, vamos morrer eternamente. Mas quando olhamos para a cruz de Cristo, este veneno é tirado de nós. E aí Jesus disse: eles terão a vida eterna, nunca mais morrerão. Então, irmãos, é por isso que Jesus, olha, eu achei esse texto maravilhoso, porque Jesus fez esse paralelo aqui com as serpentes. E Ele está disposto a nos curar da enfermidade do pecado. Enfermidade essa que nos condena à morte, que nós herdamos ela de Adão. Esse texto, ele falando sobre o amor de Deus, é a maior revelação, é a maior declaração do amor de Deus. Não existe outro texto, talvez, pelo menos eu não enxergo de outra forma, outro texto na Bíblia que revele de tal forma o amor de Deus. Porque veja bem, quando você ama uma pessoa, aí você já pensa na pessoa que você gosta, ou então você pensa no seu pai, você pensa na sua mãe, você pensa no seu filho, os jovens já pensam na sua namorada, já pensa em alguém, e aí quando desenvolve ou gera-se um sentimento de amor dentro dos seus corações, eles não medem mais esforços para fazer nada por essas pessoas. Aí quando você ama o seu filho, você diz assim: o que tiver ao meu alcance, e se não tiver ao meu alcance e a minha vida for o suficiente, eu darei para que o meu filho possa estar bem. Isso é amor. Ninguém consegue compreender isso. Ninguém consegue dar uma resposta que seja no mínimo plausível para que explique o que é esse sentimento. E aí Paulo ele escreve em Romanos capítulo 5 e o versículo 8, ele dizendo assim:
Deus provou o seu amor. Os versículos anteriores ele fala o seguinte: pode ser que por uma pessoa boa alguém ouse dar a sua vida. Aí você já pensa, pelo meu filho eu daria, eu também daria. Pelos meus pais eu daria. Por alguém assim, aí você diz assim, pela sua namorada ou pela pessoa que você ama, você daria a sua vida? Calma aí, vamos acertar essa conversa. Aí já começa a mudar. É o que Paulo está dizendo. Pode ser que por uma pessoa boa alguém ousasse dar a sua vida. Mas Deus, olha aqui, este Deus aqui que Paulo está falando é o mesmo que se revelou a Moisés no Antigo Testamento. É o mesmo que falou com Abraão, é o mesmo que falou com Isaac, Jacó. E é o mesmo que fala conosco hoje. Aí Paulo escreve, mas Deus provou o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Aqui, quando se diz pecadores, não está simplesmente falando de pessoas falhas. Não está falando de pessoas que pensou uma besteira. Está falando de pessoas que cometeram os maiores delitos da nossa história. Está falando de pessoas que cometeram as maiores maldades. Está falando de todo mundo, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Aí Paulo diz, Deus prova o seu amor para conosco, mandando Jesus morrer na cruz por nós, quando nós ainda éramos pecadores. No versículo 9 ele diz, agora imagine, muito mais agora nós, sendo justificados pelo seu sangue. Olha que coisa linda. Aqui nós olhamos para a cruz de Cristo, e quando nós olhamos o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, nos justificou. Aí Paulo diz, agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos. Havia uma sentença de morte, é por isso que ele diz que nós seremos salvos, porque havia uma sentença de morte que a lei de Moisés dizia, e nós já falamos sobre isso, que foi combinado, a alma que pecar, essa morrerá, deverá morrer. Mas Jesus entra em cena pelo seu grande amor e nos livra da sentença de morte. Tem uma música que não é exatamente uma música, ela é uma canção, ela é cristã. Talvez você já tenha ouvido falar, e eu até peguei um trecho aqui dela para falar, que diz o seguinte, ela canta assim, ó. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava os corações de quem o escutava, e o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. A história de Jesus, ela é escrita para nós em amor. Aqui quando Jesus diz assim que Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos, a palavra diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque é a maior explicação, do amor de Deus, de tal maneira. Deus é o maior ser, não existe ninguém maior do que Deus. As pessoas falam de pessoas que são concorrentes ao Prêmio Nobel da Paz, pessoas que estabeleceram metas para alcançar vidas e salvar essas vidas de doenças, de fome, de peste, pessoas que vão ter os seus nomes escritos nas calçadas da fama. Mas aqui Deus é o maior ser da história, é aquele que se sobrepõe a todos, é debaixo dele que nós recebemos a bênção, é debaixo dele, como foi dito nessa noite, é debaixo das suas asas que nós descansamos. Deus é o maior. E aí diz assim, porque Deus o maior amou, é o maior mandamento. Jesus disse isso, eu dou um mandamento novo para vocês. Vocês ouviram dos antigos e Moisés escreveu os 10 mandamentos? Eu dou um mandamento novo para vocês. Amem uns aos outros como eu amei vocês, porque Deus amou, Ele exerceu o maior mandamento. Ele amou quem? Ao mundo. Ele, quando diz ao mundo, é o maior alvo do amor de Deus. E o mundo não é sistema e o mundo não é espaço físico. O mundo aqui somos nós, sou eu e você. O maior alvo do amor de Deus foi você. Às vezes você se entristece achando que as pessoas não gostam de você, mas você lembre-se disso, você é o maior alvo do amor de Deus. A maior revelação do amor de Deus foi por causa de você.
foi porque você precisava, e ele se revela de uma forma dolorosa no Getsemane. Quando Jesus está orando para ir para o seu sacrifício, a Bíblia diz que ele começa a orar e começa a chorar e começa a suar grandes gotas de sangue. Ele vai passar pelo momento mais difícil da história que qualquer ser humano já passou. Mas ele olhava para mim e para você, porque você é o alvo do amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, irmãos, aqui não é medido, é a maior intensidade. Não há o que você possa fazer para que Deus te ame mais do que o que Ele te ama nesse momento. Não há nada, inclusive, que você possa fazer para que Deus deixe de te amar como Ele te ama nesse momento. E isso faz com que você seja a pessoa mais importante do mundo, porque ninguém pode fazer com que Deus deixe de te amar, nem um pouquinho. Olha, você pensar sobre isso, e de repente você está aí pensando agora, o que foi que eu vim fazer aqui hoje? Eu poderia estar em um lugar, em um outro lugar, ali ou lá. Eu vou dizer uma coisa para você: o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Que você está aqui, você respira, você ouve, você fala. Esse é o lugar do mundo. Então, se Deus te trouxe aqui, Ele queria dizer para você o quanto Ele te ama, o quanto você é importante para Ele, o quanto Ele está disposto a fazer por você. Então aqui, de tal maneira, é a maior intensidade que deu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Quando aqui diz que deu, é a maior dádiva da história. Talvez você tenha recebido na empresa que você trabalha um bônus gigantesco, que você tenha ficado feliz, está rindo até hoje. Mas nada é maior do que a dádiva que você recebeu, que é a dádiva da salvação. Foi o que Deus deu a Jesus ali, Deus deu Jesus. Ele é a salvação, Ele é a nossa redenção. Ele é a nossa sorte, Ele é a nossa esperança, Ele é o eterno Consolador, é Ele que está conosco na pessoa de Jesus Cristo, pelo seu Espírito Santo. Então, que deu aqui a maior dádiva que você poderia receber na sua vida, o seu Filho unigênito, a maior expressão do amor de Deus. Não foi Ele ter dado a você saúde, não foi Ele ter dado a você força, energia, vitalidade, muitos anos de vida. Ele deu a você o seu Filho Jesus. Então é a maior expressão do amor de Deus. Você imagine o que você poderia dar a uma pessoa para mostrar a ela o quanto você a ama. O que você poderia dar? Tudo que você tem? Tudo que você tem seria o bastante? Talvez sim. Deus deu o seu próprio Filho. Em João capítulo 1, os versículos dizem assim, que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Está falando de Jesus, lá no início. E aí Ele se revela para Moisés, Moisés fala com o povo. Agora, João no capítulo 1 diz que o Verbo habitou entre nós, veio viver conosco. A profecia que Deus liberou para Isaías lá mais de 500 anos antes de Jesus nascer, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esses aqui são os nomes do ministério de Jesus para a nossa vida, que vai trabalhar na nossa vida. Nos dá paz. É o atributo que eu acho mais lindo de todos eles, todos são muito lindos, mas esse aqui, porque nós vivemos em dias de guerra, nós vivemos em dias de aflições. Eu não sei o quanto você chorou hoje, eu não sei o quanto você chorou ontem, eu não sei quanto você vai chorar amanhã, mas Jesus Cristo, Ele é o príncipe da paz. Ele vem para nos dar a paz, para trazer paz ao nosso coração. E quando nós temos paz, irmão, nós temos tudo. Tem pessoas que ele tem dinheiro no banco e ele tem tudo o que ele quer, mas falta paz. E quando falta paz, ele vive uma guerra. E se ele não estiver guerreando contra o outro, ele está guerreando contra ele mesmo. E por fim, ele acaba perdendo ou ganhando. Muitas pessoas acabam perdendo ou ganhando, não é uma loucura não, mas acabam perdendo ou ganhando, porque nessa guerra interior ele acaba tirando a própria vida. Então Jesus vem e nos dá a sua paz, que deu o seu Filho unigênito, a maior expressão de Deus, para que todo é a maior abrangência. Nós aqui
Na história que Jesus conta aqui com Nicodemos, ele fala sobre julgamento. E nós temos um hábito de julgar as pessoas. Nós temos a ousadia, muitas vezes. Tente mudar isso aí, hein, irmão? Isso é preciso a gente mudar. Tente mudar isso aí. Às vezes nós temos a ousadia de dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque todo aquele, para que todo é a maior abrangência. Aqui Jesus está dizendo todas as pessoas do mundo. Qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, em qualquer crença, em qualquer região, por mais escondida que seja, para que todo, Jesus está ali com o seu sangue, alcançando toda a raça humana, toda a terra, todo o planeta Terra, e se tiver gente em outro lugar, lá também, para que todo, é a maior abrangência, o que nele crer, é a maior condição para a salvação. No plano de salvação, a maior condição, se é que eu posso dizer que tem outra maior, se eu não disser a única, a maior condição é aquele que nele crer. Esta é a condição necessária para que as pessoas possam receber gratuitamente a salvação de Deus. Crer em Jesus Cristo, como Moisés levantou a serpente, nós olhamos para a cruz de Cristo e enxergamos ali o sacrifício que Deus oferece em prol do meu pecado, para reparar, expiar e apagar o meu pecado, para que todo que nele crê, esta é a maior condição, não pereça. Irmãos, não pereça, essa aqui é a maior condenação que o ser humano pode enfrentar. Uma pessoa pode ser condenada em um tribunal, ela pode pegar muitos anos de condenação, ela pode pegar a prisão perpétua, mas ninguém pode controlar o seu espírito. Mas aqui, para que todo aquele que nele crer não pereça, este perecer é a maior condenação que o homem pode enfrentar. Então, aqui Jesus quer nos livrar desta condenação eterna. Mas tenha, essa é a grande conquista da nossa vida. Talvez você tenha estudado a sua vida inteira para que você tenha o melhor emprego do seu estado, para que você tenha o melhor salário, para que você consiga comprar a melhor casa, o melhor carro, para que você consiga andar nos melhores shoppings, andar de helicóptero. Mas a maior conquista que nós alcançamos foi através da graça salvadora, foi a salvação em Jesus Cristo. Essa foi a maior conquista, que se nós, a Bíblia nos assegura, que se nós ganhássemos o mundo inteiro e perdêssemos a nossa alma, então teríamos perdido tudo. Então essa aqui é a maior conquista, mas tenha o quê? A vida eterna. A vida eterna é a nossa maior esperança. Todos nós estamos aqui e muitas pessoas você vai ouvir de sábios, entendidos, leigos, eles dizerem que o que importa realmente é que quando ele morrer, ele possa chegar ao céu. Muitas pessoas vão falar isso e dizer assim, olha aqui, a gente está aqui em algum momento, realmente, ninguém veio aqui para ser semente, ninguém veio aqui para ficar eternamente aqui, um dia nós vamos partir dessa, mas que nós tenhamos essa esperança de ter a vida eterna. E ela é proporcionada única e exclusivamente por Jesus. Não há outro meio e não há outro caminho. Jesus disse isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, assim como ele diz, todos que creem terão a vida eterna, também ele diz, ninguém, são todos, ninguém irá a Deus a não ser por mim. Jesus é o único caminho, não há outro mediador entre Deus e os homens, não há outra forma de salvação senão por Jesus Cristo. É somente através do amor derramado na cruz do Calvário, que verteu pelaquela madeira que tocou o chão, é que nós podemos ser libertos do poder do pecado. Paulo escreve em Colossenses dizendo no capítulo 2, versículo 14 e 15, dizendo que existia uma cédula, uma nota, uma promissória assinada contra nós, nas ordenanças que foi pautada na lei. Moisés, o perito legislador do povo hebreu, escreveu isso, estava lá. Existia uma condenação a nosso respeito, que todos que pecaram teriam a morte. E aí Paulo continua dizendo assim, mas Deus,
através de Jesus Cristo, pegou a cédula, pegou a nota promissória, pegou a condenação, pegou a sentença, rasgou-a, cravando na cruz do Calvário. Aí aqui nós voltamos então novamente para o povo no Egito, para o povo lá no deserto, olhando para aquela serpente sendo curado das suas mortes. Nós nos deparamos com a cruz de Cristo. Irmãos, o símbolo da cruz de Cristo, ele comunica de uma forma tão forte. Os símbolos, na verdade, a comunicação são tão fortes. Quando você para o seu carro, por exemplo, do lado de uma placa que está escrito proibido parar e estacionar, aquele símbolo se comunica com uma força tão grande com você que você diz: eu não posso parar aqui de jeito nenhum, muito menos estacionar, que senão eu vou levar para casa uma cartinha lá que eu não quero, que é uma multa. E é porque aquele símbolo comunicou com você. Da mesma forma, a cruz de Cristo, a imagem do Filho de Deus, com seus braços abertos, olhando para todas aquelas pessoas que estavam ali, muitos assistindo um espetáculo, muitos chorando porque o Filho de Deus estava sendo crucificado injustamente, porque a culpa era minha, a culpa era nossa, e ali Jesus está e o seu sangue derramando, e ele ainda dizia assim: Senhor, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Nós olhamos para a cruz de Cristo e aí Jesus diz assim: e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano de salvação de Deus para nossas vidas. Este foi o plano que Deus ele desenhou lá, e talvez você não tenha explicação, porque não dá para explicar. Não há como explicar um ato de amor. Simplesmente a pessoa que ama sente aquilo numa intensidade tão gigantesca que a sua vida já não conta mais. Já não conta mais. Só conta mesmo agora é o bem que será feito ao alvo do seu amor. Nesse caso, você, essa pessoa linda que está do seu lado aí, olha para ela. Olha para ela, olhar você pode. Você não pode abraçar talvez, distanciamento, isolamento, mas olhar você pode. E aí você pode perceber o quanto Deus te ama. Tem uma música que diz: sabe quanto Deus te ama? Você sabe o quanto Deus te ama? Muito além do sol, além das estrelas, mais profundo que o mar, você pode acreditar. Um poeta escreveu nas suas expressões dizendo: se todos os homens da terra fossem escrivões, se todos os rios e mares fossem tintas, e se todas as árvores fossem papéis, nem mesmo assim poderíamos enumerar o grande amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E este amor foi expresso na cruz do Calvário por você. Amém? Agradeço esta oportunidade em nome do Senhor Jesus, e as palmas louvam ao Senhor.